A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite, tudo bem com vocês? Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a poderosa mão do Eterno. Se não fosse a mão do Senhor, nós não estaríamos de pé. Se não fosse a mão do Eterno, nós não estaríamos vivos, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Talvez você chegou aqui hoje nesse vídeo e você se encontra sem direção, triste com alguns acontecimentos que você tem vivido, dúvidas surgindo na sua mente, na sua cabeça, dentro de você, em questionamentos internos. Mas o Senhor, Ele é um Deus que nos responde, porque Ele vê a nossa angústia, Ele vê o que se passa dentro de nós. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 139, que a palavra ainda, ela nem saiu da nossa boca, ou seja, nós não pronunciamos ainda, e o Senhor já sabe o que nós vamos falar, mesmo antes de nós falar. Um Deus como esse Deus não tem, aleluia, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus, aleluia, cuidadoso, porque esse é o meu Deus, este é o teu Deus, um Deus cuidadoso, um Deus tremendo, um Deus que trabalha nos detalhes, um Deus que nos mostra, aleluia, como devemos agir em determinadas situações que nós achamos que não tem saída, mas Ele é a porta de escape, de saída, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, não há outro caminho, não há outra verdade, senão, aleluia, a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida hoje aqui nesta noite. Você sabia que Deus prepara encontro para esclarecer o que é preciso ser esclarecido? Às vezes a gente acha que as coisas elas vão ficar exatamente como elas estão. A gente acha, aleluia, que Deus, Ele não vai fazer porque o tempo, aleluia, se passou. Independente de quanto tempo se passou, o nosso Senhor, Ele faz. O nosso Senhor, Ele age. Talvez você esteja desacreditada, porque você queria que algo tivesse sido esclarecido e não foi esclarecido naquele tempo a qual você queria. Tem coisas que quando elas não saem do jeito que nós queremos, nós ficamos muito tristes e nós achamos que Deus não se importa, não é isso? Mas eu quero dizer para você que Deus se importa sim. Eu quero dizer para você que Deus te conhece e que tudo que precisa ser esclarecido, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai esclarecer. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque Deus falou comigo algo muito poderoso e eu preciso lhe entregar. O Senhor falava comigo a respeito quando os irmãos de José chegaram até Jacó, seu pai, mentindo. Eles ali armaram um plano. Eles ali arquitetaram uma jogada do diabo. E eles não matam José porque Deus não permite. Porque ainda que os levantes venham ser grandes, ainda que o inferno tente, ele não consegue aquilo que Deus não permite. Porque quem tem a autorização é Deus. E Deus tem a autorização de muitas coisas na tua vida. Então, não matando José, porque Deus não deixa, ele chega até Jacó dizendo que José tinha morrido. Sendo que eles venderam José como escravo. Aleluia. Os próprios irmãos vendem José como escravo. Chega até seu pai dizendo que ele tinha morrido.
levando ali a túnica de José, manchada de sangue. Aleluia. Muitas das vezes, tem pessoas que criam situações e mentira com o nosso nome. Tem pessoas que, usadas pelo inimigo, tenta a todo custo nos prejudicar. Só que não sabe elas que nós estamos no centro da vontade do Senhor. E quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, ainda que trame contra nós, pode passar o tempo que passar. Uma hora a conta chega. Uma hora há esclarecimento. Uma hora a mentira cai por terra. Talvez você esteja, aleluia, dentro de situações que mentiram ao teu respeito, inventaram e levantaram calúnia sobre ti. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus. O Senhor vai trazer as verdades dele para que saibam, aleluia, quem de fato está mentindo. Porque tem pessoas que mentem com o nosso nome e acham que a mentira vai ser levada para sempre. E acham que a mentira vai ficar pendurada, aleluia, para sempre. E o Deus que se revela, o Deus que é verdadeiro, ele mostra de fato para aquelas pessoas quem é quem. O Senhor, aleluia, deixou por um certo tempo que eles levassem a mentira, aleluia, porque até aquilo que vem para nos prejudicar, Deus usa para nos abençoar. Deus tinha um propósito muito maior para a vida de José, e não ia ser as mentiras que os irmãos dele tinham inventado, que iria atrapalhar o plano perfeito de Deus, porque embora você ache que tudo está dando errado, o Senhor tem suas formas de trabalhar, o Senhor tem suas formas de fazer, o Senhor tem suas formas de arquitetar, o Senhor tem suas formas de mudar. E eu quero dizer para você, quando o esclarecimento chega, o Senhor, ele coloca cara a cara. Tem pessoas que vão de fato ficar cara a cara com a verdade. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você, eu vou colocar pessoas cara a cara com a verdade e elas vão, aleluia, ter que encarar aquilo que um dia elas levantaram como mentira. Elas vão ver com os próprios olhos sendo desmanchado na frente delas. Foi assim que aconteceu, aleluia, com os irmãos, aleluia, de José. Glória a Deus. Lá em Gênesis 42, aleluia, diz que os irmãos de José vão até o Egito. Gênesis 42, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus ia colocar os irmãos de José frente a frente com ele. E os irmãos de José iriam ver que aquilo, aleluia, que eles tramaram contra José, de fato não prevaleceu, porque maior era o plano que Deus tinha, aleluia, arquitetado, aleluia, para José. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, eu tenho um plano maior para a tua vida, e os planos do inferno, aleluia, não vão prevalecer, aleluia, sobre você, porque o meu plano, aleluia, ele é maior do que toda investida de Satanás. Sabe o que o Senhor manda te dizer aqui nesta noite? Que o plano dele é maior do que qualquer investida de Satanás. O diabo já visualizou o que Deus preparou para você, embora muitas das vezes você não entenda o que já está preparado, embora você não entenda o que está reservado, mas o diabo já viu aquilo, aleluia, que você não consegue visualizar, e de fato ele quer te tirar do caminho para você não viver o que o Senhor tem para você. E de fato, aleluia, ele quer fazer você se perder dentro dos planos de Deus. E sabe o que o Senhor manda dizer para ti? Aleluia, não se preocupe, porque o que o diabo trama, o que o diabo arma contra você, eu uso ao teu favor. Aleluia, eu uso ao teu favor. Olha só, Gênesis 42, versículo 2, ouvi dizer que no Egito há mantimentos, vão até lá e compre cereais para não morrerem de fome.
fome. Deus já tinha um plano perfeito, porque o Senhor já sabia o que o futuro reservava. E José estava dentro daquele futuro a qual o Senhor tinha planejado. Viria um tempo de fome, aleluia, sobre a terra, aleluia, e o Senhor usa José como instrumento fundamental, aleluia, para que ele, através da interpretação dos sonhos, guardasse mantimentos e abastecesse ali outros países. O que o Senhor tinha reservado para José era muito maior, aleluia, e na visão humana, talvez no momento que Deus entregou a José o sonho, ele não soubesse de fato o que Deus tinha preparado para ele, mas o que o Senhor tinha de fato preparado para José era algo que nunca sequer passou pela cabeça dele, porque o Senhor mostra, aleluia, muitas das vezes o spoiler final do que vai acontecer, mas a trajetória o Senhor muitas das vezes oculta de nós. Por quê? Porque se o Senhor mostrar a trajetória, aleluia, até aleluia, o final, muitas das vezes nós vamos querer recuar, muitas das vezes nós vamos querer desistir porque achamos que não suportamos. Então o Senhor mostra para José o que no futuro iria acontecer com ele, mas não mostra a trajetória dele. A trajetória dele é ocultada. Talvez hoje você se pergunte: Senhor, o porquê que eu estou passando por isso? Você está passando por isso porque Deus já mostrou a trajetória final tua. Aleluia. O que vai acontecer no final? Não mostrou a trajetória, aleluia, que você está vivendo para chegar, mas mostrou já o spoiler final do que vai acontecer se você perseverar. E José agora, aleluia, era o cabeça, aleluia. José agora coordenava, aleluia, o Egito ali, abaixo da autoridade, aleluia, do rei do Egito. Ele era uma das figuras ali mais importante debaixo da autoridade do rei. Aleluia, ele era governador daquele país. Aleluia. Ninguém imaginaria, nem mesmo ele, aleluia, imaginava quão grande era a posição que o Senhor iria colocar. Você nem, aleluia, tem noção de quão grande é a posição que Deus vai te colocar. Você não tem noção, aleluia, de quão grande é, aleluia, a cadeira que Deus reservou para você. E eu não falo cadeira física, eu falo cadeira espiritual, mas que o mundo físico verá, aleluia, a honra que Deus trará para a tua vida. Quem tentou acabar com a tua história, destruir a tua história, difamar a tua história, verão você no lugar que Deus preparou para você, ocupando o espaço preparado que só cabia quem? Você. Porque esse lugar só cabe você. Ainda que tente passar, ainda que tente sentar, ainda que tente se vestir, não cabe. Existe uma forma única. E esta forma única, Deus, aleluia, fez com as tuas medidas. Sabe o que é que o Senhor mandou dizer aqui? O Senhor manda dizer assim para você: eu fiz você, aleluia, com uma forma única. Eu não fiz você cópia, eu não fiz você imitação. Aleluia. Chegou o tempo do Senhor colocar José, aleluia, frente a frente com aqueles que levantaram a mentira com seu nome. Deus vai trazer esclarecimento sobre as inverdades, aleluia, que se levanta contra você. Deus marcará encontro, aleluia, com os mentirosos, e Deus vai fazer cair por terra a armação daqueles que achava, aleluia, que iria levar a mentira para sempre, porque ela não vai pendurar, ela não vai ficar, aleluia, em pé por muito tempo, diz o Senhor.
Sabe o que é que o Senhor fala comigo aqui? Ele diz que aí dentro da tua casa há uma opressão tão grande na tua mente. Aí dentro da tua casa, aleluia, uma vontade aonde você tem de desistir de tudo. Sabe por quê? Porque o inferno tem usado não somente de longe para te atingir, mas de perto também para tentar te parar. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que essa opressão maligna está sendo colocada por terra hoje aqui, e Deus está te dando vitória sobre esta situação.